Aí pessoal, tudo bom com vocês? Com nós tudo bom, graças a Deus. Temos aqui hoje, pode ver aí nesse cenário maravilhoso aqui, no meio do nosso café aqui, fazendo esse vídeo domingão à tarde aí. E viemos hoje aqui, hoje não vamos mostrar nada, apenas vamos contar um pouco da nossa história aqui, desde o nosso começo até um resumo até os dias de hoje. Espero aí que vocês gostem do nosso, curtam a nossa história aí, né? E sempre eu já falei que para vocês antes do tempo que eu queria contar um pouco da nossa história. Vou fazer um resumo hoje, que essa semana completamos 30 anos aí de que nós temos aqui na Extrema Rondônia. Chegamos aqui e vamos contar um pouco aí das nossas dificuldades, das nossas para até chegar até aqui, né? Então, como vocês acompanham os vídeos hoje a gente trabalha aqui com café, umas vacas de leite, mas isso aí tudo era um sonho que a gente começou a colocar na cabeça, né? E vamos começar do começo então. Lá pelos anos de 1993, 94, quando eu tinha 18 anos, após ter feito o alistamento militar, se dispensado do Exército Brasileiro, surgiu essa oportunidade de vir aqui para Rondônia, que um belo dia passou um senhor lá, junto com meu tio, e me convidou para vir conhecer aqui na Extrema Rondônia, né? E aí esse meu tio, que era meu padrinho, tio Neri, ele financiou minha viagem e eu vim junto com esse cidadão chamado Adão Carguinin, que hoje reside no Rio Grande do Sul. E foi a primeira aventura minha longe de casa, né? Sozinho. Eu ainda não tinha 18 anos, faltava uns dias para completar 18 anos. Foi no mês de março e eu vim para cá. Foi a primeira vez que eu peguei a experiência de sair longe de casa. E como todo menino novo, né, tem aquele sonho de buscar novos caminhos. Só que quando a gente é novo, né, os caminhos a gente acha que eles vão ser fáceis, né? Mas não são. Mas o importante é você chegar lá e ter o objetivo, né? Aí eu vim para esse lugar aqui, conheci aqui, fiquei 4 meses e gostei muito da região aqui, né? Eu vi na época a oportunidade de a gente plantar o que o pessoal falava era plantar um café, derrubar mata e fazer pasto, né? E naquela época a gente podia derrubar, era 50% que a gente tinha direito da propriedade de ser derrubado, né? Então a gente tinha que derrubar, era tudo floresta, não tinha o que fazer. Aqui foi um assentamento dado pelo INCRA e foi repassando, uns ficaram, outros foram embora, né? E a malária pegou forte aqui, então uns vendiam para os outros e foi desse modelo, a base mais ou menos, né? Um resumo, né? Aí eu vim aqui, fiquei 4 meses ajudando em derrubada e fazendo correria de puxar dinheiro de banco, coisa arada, para esse pessoal que veio abrir terra aqui. Inclusive eu presenciei e ajudei, puxei gasolina, fiz muita coisa, trabalhei de meloso durante esses 4 meses. Voltei para o Rio Grande do Sul, aí comecei a namorar a minha esposa, que hoje é minha esposa, Dona Sinara, que eu não gosto praticamente ela não gosta de se aparecer nos vídeos, mas é a companheirona. E depois, passou 2 anos, nós juntemos e resolvemos enfrentar, vir para Rondônia, né? Quando nós juntamos dinheiro lá, nós embarcamos, viemos embora.
Aqui, chegando aqui, antes de chegar aqui, né, nós tivemos só uma filha. Como eu não sei se eu já falei nos vídeos, mas nós só temos uma filha. E veio com 5 meses a nossa menininha. Só tem ela até hoje. Hoje já está com 30 e poucos anos, se passar. E nesse período aí, viemos para Rondônia. Viemos para Rondônia com a cara e a coragem. Geralmente o pessoal que veio para Rondônia, né, os outros imigrantes, eles passavam por outras partes de Rondônia e tal. Nós não. Nossa meta foi direto. Rio Grande do Sul, Rondônia. Aqui extrema Rondônia, né? E aqui na linha 3, que nós morremos até hoje. A gente veio, um negócio difícil, viu, gente? Negócio difícil. Nós acostumados com energia elétrica, aqui não tinha a estrada que tinha, só passava carro na época da seca, na chuvarada não passava. Aqui a gente ficava 6 meses, 8 meses sem ver um veículo passar na estrada, né? Sem energia elétrica, sem dinheiro, só com a cara e a coragem, né? Com a criança pequenininha, viemos, começamos a trabalhar e tal. Aqui a dificuldade era muito grande, a parte financeira, né? Ninguém tem ideia as dificuldades que a gente passou, parte financeira. Isso é um resumozinho que eu estou fazendo, né? Porque isso aqui, se fosse contar, nós ia aqui 2 horas de vídeo, né? Isso aí aí não dá. E enfrentando, aqui tinha muito serviço, mas ninguém tinha dinheiro. Hoje tem muito serviço e pouco operário. Naquela época não. Era muito serviço, pouco dinheiro. Aí ninguém pagava ninguém. Você tinha que ir fazendo uns bicos para lá e para cá para poder sobreviver. Aí comecei a plantar e tal. O nosso objetivo, quando eu vim, era produzir café. Porque era a única coisa que a gente conseguia fazer, um dinheirinho mais rápido. Gado a gente não tinha. Tinha uma vaquinha, né? Comecemos com uma vaquinha ali, que o nosso pai conseguiu para nós. E era situação difícil, né? Situação difícil, mas a gente não desistiu. E pegamos malária e enfrentava barro, né? O nosso meio de transporte era uma bicicleta. Que ficamos 18 anos andando de bicicleta, né? Fazendo ir e voltar na cidade 40 quilômetros. Para encurtar o caos para vocês. Então vocês têm uma base, né? A gente saía no enxuto, pegava uma chuvinha, tinha que arrastar a bicicleta, que aqui as nossas estradas até hoje elas ainda são ruins, quando chove. Mas vocês imaginem de bicicleta, né? Que não tem motor, né? Moto ainda vai, mas não tem motor. Naquela época ninguém tinha carro. Os que eram melhorzinhos tinham um cavalo com a carroça. Mas tinha horas que não passavam na estrada porque as valetas eram muito grandes. E aí por diante. Foi indo. A gente tentou umas vezes um café, não deu certo. Tentou de novo, não deu certo. E nessa peleia aí, vou falando para vocês, nós fomos 10, 11 anos assim se arrastando, praticamente sem sair do chão, né? Mas a gente conseguiu ir criando a filha da gente, graças a Deus, estudou. E foi passando, a família sempre trabalhou unida, né? E graças a Deus a minha esposa, a dona Sinara, sempre foi companheirona e é companheirona até hoje. Então eu tenho que ter uma companheira que tenha coragem tenha objetivo, né? De acompanhar você. Mesmo que você às vezes você esteja fazendo alguma loucura, mas ela está acompanhando você e te apoiando, né? Então eu agradeço muito, né? Essa base familiar que eu tive, né? Da minha companheira. E tá sempre comigo no serviço, né? Fomos indo, tentamos uma vez, tentamos outra, por isso que eu sempre falo, nunca desista, né? Você não pode desistir. Se você tem um objetivo, você tem que ir em frente, porque senão você não ia estar nesse momento que eu estou hoje aqui, um domingo de tarde, ó, no meio do meu café, já temos na colheita, e conseguir fazer o que eu queria fazer, chegar nessa realidade, né? Você não consegue de um dia para o outro, ainda mais você sem recursos, né? Então
Aí a gente foi trabalhando. Aqui em Deutor tudo era mato. Nós chegamos aqui, tinha só o lugar da casa, assim, né? E aí trabalhei um tempo na terra ali do meu pai. Depois eu consegui comprar aqui em Deutor e fui derrubei muito de machado. Para quem, eu acho que eu sou a última geração aí que cortou de machado, né? Por não ter dinheiro para pagar uma motosserra, né? De vez em quando derrubava um pedacinho de motosserra, pagava para derrubar um pouquinho de motosserra, mas a maior parte derrubado no braço, né? Roçava, derrubava, a gente plantava muito arroz, milho, né? Graças a Deus, sempre a gente criou bastante porco, né? Tinha fartura em casa. Depois de um tempo, né? Os primeiros anos foi ralado, tá, pessoal? Foi ralado. A gente comia um feijão com arroz, aí uma mandioquinha, a carne era de caça, né? Então não era fácil. Não era fácil. Como não foi fácil para mim, não foi fácil para muitos. Essa história que eu estou contando, ela não pertence só a mim, pertence a umas quantas pessoas, né? Essa parte do transporte, né? Ir para a cidade, você ia só o dia que precisava muito, porque senão você se desgastava muito, principalmente na época da chuva. As estradas eu tinha que escolher um dia lá que tivesse seco. Nós tínhamos um problema de alagamento do rio ali, que ficava uma lagoa ali de uns 800 metros. A 800 metros ficava 40 até 60 dias, uma altura de água da cintura. Tinha época que tu passava com a água aqui, ó. Eu agora estou sentado, mas quando estivesse de pé, carregando a bicicleta nas costas, mercadoria nas costas, então era difícil. A gente ainda não tinha aquela época fazia falta um cavalo, no começo não tinha um cavalo, aí mais para frente a gente conseguiu adquirir um cavalo, né? E ajudou a gente muito, né? Um cavalo, uma charrete, já melhorou o negócio, né? Aí a gente foi, que nem eu falei, fazendo derrubada e começamos a implantar uma lavoura de café. Nós tínhamos fracassado nas primeiras, por falta de experiência, né? Porque nós vindo lá do Rio Grande do Sul para cá, é totalmente diferente, gente. O clima nosso, a região amazônica, ele é totalmente diferente. Nós temos que se adaptar. E nós demoramos se adaptar, pegar o tranco da região que eu falo, né? Eu pegar o embalo da região. Aí a gente pegando experiência com um ou outro, meu vizinho disse, não, quando eu comprei essa terra aqui, ele falou para mim, eu vou arrumar um lugar, vou te mostrar um lugar na tua terra ali que vai ser bom para café. Porque eu achava que qualquer lugar era bom para café, mas não era, precisava ser terras profundas, terra vermelha profunda, que não tivesse tabatinga perto. Porque a raiz do café ela é profunda, senão o café não prospera, né? Então precisava terra desse modelo aí. Consegui, implantei a primeira lavoura. E foi ainda eu consegui ir melhorando a situação, né? E indo, até chegar, graças a Deus, consegui fazer uma casa para mim, né? Para nós. E com muito trabalho a gente conseguiu. Graças a Deus, foi aumentando a criação. Aí a família, a minha filha também foi crescendo, foi ajudando. Aí já começou a estudar, já terminou a quarta série aqui, começou a estudar na cidade. Aí tinha que pegar ônibus, mas daí ele começou a passar ônibus, aí começou a vir um ônibus escolar. Na época que chovia, ficava na cidade 3, 4 meses, para depois começar a rodar o ônibus e assim por diante foi indo. Vencemos. Graças a Deus vencemos. Outro problema também, energia, né? A gente acostumado lá com energia elétrica. Chegou aqui, né? Ficamos eu acho que foi 12 anos sem energia, só na lamparina, lampião, né? E então é um choque bem difícil pra gente. Mas como a gente era jovem, né? Quando eu vim para cá a segunda vez, né? Como eu falei, eu vim com 18, depois eu voltei para morar com 22, né? Então, nesse período aí, a gente foi se preparando e tal, para conseguir vir. Aí, 2 anos depois que eu estava aqui, meu pai, a minha mãe e os irmãos vieram também, né? Não vieram morar aqui comigo, né? Foram trabalhar em outra propriedade, por causa da situação financeira também. Mas já tinha família mais perto, né? Pelo menos para dar uma forcinha.
sempre ajuda, né? A gente trabalhava mais ou menos sempre ajudando um outro, quando necessidade, né? Um dava uma tapeada no outro, ajudava. Sempre foi bom. E aí, voltando no café, né? Aí conseguimos formar a lavoura de café, formamos a casa. Aí depois a filha, como eu falei, foi estudando. Aí passou, já fez o segundo grau, aí já queria fazer uma faculdade, né? E como todo jovem quer seguir estudando, pessoas, e principalmente quando tem uma vocação de estudo boa, né? Graças a Deus. Então, aí a gente, com a Emater veio, vão fazer um financiamento e tal. Aí a gente entrou num projeto para financiamento para mexer com vaca de leite. E aí para poder pagar os estudos dela, né? Porque o leite é uma renda mensal e tal. E daí temos até hoje mexendo com vaca de leite, né? Graças a Deus. Mas é por aí que que a nossa história corre, né? A gente vai contar assim meio por cima, né? Porque, nem eu falo, senão nós vamos ficar aqui, for contar tudo que é detalhe, né? Aí nessa do financiamento veio o primeiro veículo, né? Que a gente conseguiu adquirir, que era uma motocicleta, né? Financiada. Aí melhorou, né? A gente passou da primeiro a pé, depois de bicicleta, depois de cavalo, depois de charrete. Aí passamos para uma motinha, né? A motinha já ajudou a gente. E temos até hoje, né? Graças a Deus ajuda a gente. E daí fomos mexer com vaca de leite. E aprender também a mexer com vaca de leite, porque nós não sabíamos. Nós não tinha pastagem, né, exclusiva, né, para vaca de leite também. Sofremos bastante no começo, né, logo que nós implantamos fizemos a implantação do projeto, apareceu a cigarrinha, né, que não existia assim ataque alto de cigarrinha aqui, porque usava muito fogo, né, era queimado. Então acho que o fogo combatia, depois foi proibido de queimar, e daí veio essas leis ambiental que mudou. A gente foi também, aí começou a passar o tempo, a gente foi proibido de derrubar, né, porque aí não podia derrubar mais nada, né. Quem derrubou, derrubou, quem não derrubou, se derrubar é multado. Então ficou ruim, porque nessa parte, não é que eu sou a favor de derrubar tudo, mas ficou ruim, porque quando botaram nós aqui, né, incentivaram os produtores para vir para cá, nós podíamos derrubar metade da propriedade e depois cortaram por 20%. Então foi um negócio que judiou com o produtor, o desbravador aqui da região, né? Hoje ninguém mais tem. Se fosse para vir hoje, eu não viria mais para esse lugar. Eu vim para cá para derrubar 20%. A região amazônica é totalmente diferente do sul. 20% não dá para nada, né? Não dá para nada. Aqui não tem as mesmas tecnologias, assim, não é fácil. Naquela época não era fácil para você. Nem hoje é fácil para calcarear uma terra, né? Imagina naquela época que tu não tinha recurso nem nada, nem financiamento nem nada, né? Então essa parte ficou difícil para o produtor, muito difícil. Desincentivou as pessoas a ter fazer essa mesma trajetória que eu fiz, né? Para lugares de mata. Hoje você só vai se for para um lugar aberto, que tiver consolidado, né? Área consolidada, senão você não vai. Aí voltando lá, a gente sofreu também bastante, né? Porque o primeiro ano que implantemos as vacas de leite, veio o ataque de cigarrinha, acabou as pastagens. E a sorte nossa que nós tínhamos plantado 1 hectare. Naquela época a gente mexia com o capim, aquele roxo, capim, o napir roxo, aquilo, né, que dá mais uma coceira que tudo. E nós enfrentamos, salvamos nossas vacas tratando na forrageirinha pequenininha. E que nós nunca tivemos medo do serviço, nem eu e nem a minha família, né? Graças a Deus. A minha filha foi guerreira também nessa parte, né? De enfrentar o trabalho, né? Graças a Deus. E enfrentamos, conseguimos dar o tombo,
passamos dificuldade de ficar 6 meses sem receber leite. Conseguimos dar o giro, pagar as contas e não ficar devendo para ninguém, graças a Deus. Que sempre foi o que nós sempre tivemos, que nós aprendemos, né, com o nosso pai e nossa mãe, de fazer o que pode e cumprir o que faz, o que fala, né? Isso é o que o nosso pai nos ensinou, nossa mãe, né? Nosso pai já foi, mas a mãe ainda está aí, né? E sempre nos ensinou a seguir essa trajetória, né? O nosso pai e nossa mãe, né? A nossa mãe, uma mulher que foi muito trabalhadeira, guerreira, né? E então ela está ainda presente no meio de nós aí, ainda está com 75 e o pai já faz tempo que nos deixou. O pai morreu com 62 anos, morreu jovem ainda, mas deixou muito ensinamento para nós, né? Deixou nós preparados para o mundo, né? Então ele fez a meta dele, deixar os filhos preparados para enfrentar o que o mundo tem para você enfrentar, né? As dificuldades também, né? As facilidades e as dificuldades. Então você tem que estar preparado. Os teus filhos têm que estar preparados para as dificuldades também, não só facilitar. Você tem que saber enfrentar os perigos que nem nós falei. E daí nós, voltando no leite, né? Graças a Deus conseguimos formar ela também, né? No que queria se formar e tal, pagando com leite, né? Dificuldade, conseguimos pagar o financiamento e hoje, graças a Deus, realizemos o sonho dela e hoje temos só nós aqui, né? Hoje já temos, aí ela casou e tem um casal de netinhos, né? Que são uma bênção para a família, graças a Deus, todos com saúde e vão tocando a vida dela. Graças a Deus a gente conseguiu dar o que a gente conseguia, que o objetivo dos pais tem que dar alguma coisa para os filhos ir em frente. Então, como ela trabalhou aqui com nós, eu sempre falo, os pais eles fazem o esforço que podem, muitos, né? Mas também tem que ver se os filhos têm vontade, porque não adianta só você dar e eles não seguir, eles têm que ter responsabilidade também. Então, depois quando casou, ela levou uma porcentagem das vacas e hoje eles tocam a propriedade deles lá com as vacas que ela levou, né? Então a gente fica grato com isso. Conseguimos pagar nossas contas e hoje implantamos. Daí passou uma época que a gente plantava o café, foi plantado lá plantava lá na floresta, depois a gente mudou para aqui, para perto da casa, que aqui é pertinho da casa, e porque facilitou, né? Hoje, daí depois de uns tempos veio, antes a gente plantava o café conilon robusto, assim, sem qualidade, né? Hoje já mudou, veio os clones, né? Um café muito mais produtivo. Antes você plantava um alqueire aí para colher 50 sacas, hoje não, você planta um hectare e colhe mais de 50 sacas. Então ficou mais fácil de você trabalhar, né? Produz mais, né? Ganha mais, né? Você cuida mais, ganha mais, trabalha perto de casa. E a gente segue nessa rotina até hoje aí no café, né? Mas eu sempre falo, a gente sempre nunca pode desanimar, porque se vocês que estão assistindo nós agora passam por dificuldades, a dificuldade é que faz você ficar forte. Se você é forte, as dificuldades que faz você ficar forte, né? Você nunca pode desanimar, né? Porque nós sabemos o que é dificuldade de você sair de casa sem saber como ia comprar uma mercadoria na cidade, que jeito, e achar quem tivesse coragem de vender para você pagar depois, tá? Então isso é dificuldades que você passa, né? Só que você tendo saúde,
e força e coragem você faz. Então nunca desanime e seja honesto, né? Honesto, não mexa em nada de ninguém e trabalhe, que devagarinho você consegue. Só que você não consegue as coisas de uma hora para outra, né? Eu cheguei sem nada, nós chegamos sem nada aqui e tem 30 anos que nós estamos trabalhando aqui para conseguir alguma coisinha, né? Então, nesses 30 anos a gente viu muita gente enriquecer e muita gente de rico ficar pobre. Então a gente tem que ter cuidado com as coisas. Pé no chão, nunca tira o pé do chão, porque o chão não é o céu o limite, é o chão o limite. Você tem que estar com os pés no chão. Aí você vai andar para frente. Se você tirar os pés do chão, você vai cair, né? Você vai se perder. Então, isso é o que eu falo. Pé no chão sempre, honestidade e nunca desanimar, né? Então, espero aí que vocês tenham que acompanhar até agora. Vai dar quase meia hora aí de história. Mas ainda não, eu não contei nem os 5%, né, do que eu tinha para contar, né? Senão o vídeo ia ficar muito longo, mas eu sempre tinha esse desejo de contar um pouco, compartilhar com vocês. E nesse cenário aqui, ó, que eu tô maravilhoso, né? No meio do cafezal que aqui, eu tô com 100 e poucos metros atrás de mim de café, 100 e poucos para baixo, 30 para cima. Só para esse lado da câmera aí que eu tô praticamente na divisa. Mas eu vim nesse lugar aqui que tá ventoso, tem sombra, que o sol já está quente, para compartilhar um pouco da minha história com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de um pouco da história e que espero que sirva de inspiração para alguém. E comente aí o que vocês acharam. Se valeu a pena, será que para mim valeu a pena? Eu acho que valeu, né? Quando eu vim para cá, o meu cabelo estava aqui. Hoje ele já está aqui. Não sei daqui quanto tempo que ele vai perder tudo, né? Não sei se eu vou vencer perder tudo, mas faz parte. E essa careca aqui, ela pode saber que o cabelo começava aqui. Então nesses poucos minutos que eu contei para vocês, ela chegou aqui. Esses minutos tem muitos anos, 30 anos, tá? Um abraço aí para vocês e espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, quem não for inscrito se inscreva. E eu tava devendo isso pro pessoal do canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.